Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui da editora Diálogo Freiriano. E quem conversa conosco é o autor do livro que eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam já conhecer a obra, que é o Agesilau Neiva Almada, que é autor do livro Cerâmica do Vale do Jequitinhonha, uma coleção do Museu de História Nacional e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, primeiramente, Agesilau, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo. Muito obrigado, Cida. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse para que o nosso público pudesse te conhecer um pouco melhor. Ok. Como apresentado, eu sou o Agesilau, conhecido, inclusive profissionalmente, como AG. Fica mais fácil e mais fácil de guardar e de lembrar e de falar também, né? Eu sou conservador restaurador. Eu me graduei na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi o primeiro curso de graduação do Brasil. E eu faço parte dessa turma, da primeira turma que entrou, e desde que eu comecei a estudar dentro da graduação, a gente tinha linhas de caminho de pesquisa que eram voltadas para o patrimônio cultural, e porém restrito a 3 tipos de suporte, que eram escultura policromada, escultura em madeira policromada, papel e pintura de cavalete. E durante o meu percurso como aluno da graduação, eu tive a oportunidade de ir ao México, isso foi em 2012, e fazer uma graduação sanduíche, né, mais ou menos chamado de sanduíche, que foi dentro de um programa da própria Universidade Federal de Minas Gerais, em que possibilitava a gente ir para um outro país e poder estudar, complementar os estudos dentro da graduação. E nesse momento eu tive contato no México, numa escola de restauro, na cidade de Guadalajara, que eu tive contato com a cerâmica, né, o suporte cerâmica, estudando ela em todos os seus princípios, fundamentos, os tipos de degradações e como restaurar essa cerâmica. Quando eu volto para o Brasil, em 2012, né, já no segundo semestre de 2012, eu dei continuidade ao meu curso de graduação e concluí o curso no primeiro semestre de 2013, empregando todo esse conhecimento que eu aprendi no México, e a partir daí, trabalhando uma peça do acervo do Museu de História Natural Jardim Botânico da UFMG, que era uma peça em cerâmica e que ela precisou de passar por um processo de intervenção, de uma restauração. Bom, isso tudo é para explicar como que eu cheguei até esse livro, né? Porque eu segui estudando cerâmica. Esse suporte cerâmica dentro da conservação e restauração no Brasil ainda é uma novidade, porque poucas são os cursos que trabalham com esse tipo de suporte. Nós temos hoje 4 cursos no país, todos ligados à Universidade Federal, e nenhum deles trabalha diretamente com esse tipo de cerâmica de baixa temperatura. No meu mestrado, que foi a etapa seguinte, depois da graduação, eu fui tentar o mestrado em 2020, estudando as primeiras esculturas sacras do Brasil. E essas esculturas, elas estavam em Salvador, no Museu de Arte Sacra da Bahia, que também é ligado à Universidade Federal. E aí, o que aconteceu é que eu fui lá, coletei os dados e trouxe todas as informações para serem processadas em Minas, em Belo Horizonte. E quando eu retorno, né, isso foi em janeiro de 2020, quando eu retorno com toda essa documentação, com as amostras coletadas desse trabalho, veio a pandemia.
E aí as universidades tiveram as aulas suspensas, o laboratório que estaria analisando toda as amostras coletadas fechou, e aí eu não pude, essas amostras não podem, não pôde ser analisadas. E aí, e outro fato é que o próprio museu onde estavam as obras também foram fechadas. Então, e aí foi um impasse dentro do meu mestrado, né? Porque o que fazer? Continuar com esse mestrado, até então de forma teórica, que era uma coisa que eu não gostaria de fazer, e por infelicidade, né? Nesse processo todo, quando eu começo a tratar esses dados e fazer o levantamento, houve um incêndio no museu, na reserva técnica do Museu de História Natural Jardim Botânico, que também fica em Belo Horizonte. E naquele momento, com esse incêndio, por orientação da minha orientadora, que também assina o livro, a gente decidiu explorar um acervo de cerâmica que possui esse museu, que é um acervo ligado a uma coleção de arte popular, e que aquela peça que eu tinha restaurado lá na minha graduação fazia parte desse acervo. Então, eu estive no museu no momento do incêndio e vi que parte desse acervo todo passou por um processo de queima e com sérios danos, e a partir daí, desse momento, eu comecei a estudar essas peças. Né? Então, o que a gente fez? Eu auxiliei no processo, juntamente com uma equipe do Centro de Restauração da UFMG, a gente auxiliei no processo de resgate dessas peças e fiz um levantamento de todo esse acervo que compõe a coleção da cerâmica do Vale do Jequitinhonha, que faz parte dessa coleção de arte popular do museu. E aí o trabalho foi um trabalho que eu tive que fazer de forma muito rápida, mas porém foi um trabalho completamente profundo, porque eram 228 peças, e essas peças todas foram analisadas uma a uma, e sob todo ponto de vista, né, do suporte, das degradações, dos processos de modelagem e queima dessas peças antes de passar para o processo de incêndio. E nesse momento que eu estava fazendo o levantamento dessas peças, iniciei pelas peças que foram incendiadas, a gente descobre que havia um número considerável de peças, que eram 28 peças, que elas não foram, não estavam no acervo, na reserva técnica que foi incendiada. Então, essas peças foram salvas, né, de alguma maneira, porque não estando na reserva técnica, não passaram por esse processo todo de degradação. E aí, o grande barato desse trabalho foi esse, porque eu pude fazer uma comparação entre essas 28 peças que não passaram por esse processo de incêndio, com as 180 peças que foram incendiadas. Então, além de descrever cada uma dessas peças de forma individual, apontando os problemas que aconteciam, as degradações que existiam antes do processo de queima, eu também consegui fazer as degradações que foram encontradas posteriormente, e aí a gente pôde fazer uma confrontação desses dois grupos de informação. Eu utilizei uma metodologia que foi pioneira no campo das artes, porque utilizo uma metodologia chamada de tratamento-controle, que é uma metodologia muito utilizada no campo das ciências biológicas, principalmente nas áreas médicas. Isso foi muito utilizado, e posteriormente os grupos de estudos sociais, como os demógrafos, os cientistas sociais, utilizaram também dessa metodologia para estudar os seus casos, né? Quando você tem dois grupos de pessoas, ou aliás, dois grupos, no meu caso não eram pessoas, mas eram objetos cerâmicos, em que um estava em condição normal e o outro passou por um processo. E aí você faz essa comparação. Bom,
E o resultado dessa pesquisa é o que está nesse livro, né? Eu faço um histórico dessa cerâmica que é produzida no Vale do Jequitinhonha, todas as características dela, como é que elas foram criadas, quais são as propriedades dessa cerâmica, e aí eu apresento esse estudo que eu fiz no mestrado, em que eu descrevo as degradações encontradas, vou agrupando elas de alguma forma, então através de tabelas, de gráficos, de quadros, e tudo de forma ilustrada, e a partir disso eu teço quais as considerações a partir dessa comparação metodológica, né, que eu utilizei, e faço apontamentos a partir da minha experiência como conservador, restaurador, de uma forma de evitar que esses incêndios, essas peças durante incêndios ou esses eventos adversos possam ser preservadas de uma forma melhor, e também apontamentos de possíveis tratamentos que possam ser feitos no futuro para tentar recuperar essas peças. O livro, basicamente, ele trata de todo esse assunto, né, de uma forma e uma linguagem não muito acadêmica, né, porque a gente reestruturou isso, e disponibilizo, a partir do livro, o banco de dados que foi gerado para fazer essa comparação, né? Eu esqueci de comentar que nesse processo de comparação foram criados 2 grupos, e aí eu transformei todos os dados coletados em um banco de dados. Então, tem todas essas informações. Através do livro, você tem um QR Code dentro do livro em que você acessa diretamente esse banco de dados, e que é possível outras pessoas trabalharem esse acervo através do banco de dados sobre outra ótica, sobre outras possibilidades de análise. Então, basicamente, o livro é isso. Ao final do livro, eu trago também um glossário onde eu apresento os principais temas, que às vezes é muito pertinente à conservação e restauração, e que para o público que não é especializado nessa área possa ter acesso, mas é um livro interessante porque vai tratar de um suporte que até então a gente não tem publicações nessa área. Que bacana mesmo. Vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro do AG, já vou tomar a liberdade também de chamar assim, que é Cerâmica do Vale do Jequitinhonha, uma coleção do Museu de História Nacional e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Lembrando a você que se você também ficou interessado na obra do AG, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você tem o link para adquirir, então, a obra dele. Lembrando também que, nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em transformar o teu TCC, teu mestrado ou doutorado em livros. AG, eu gostaria de saber agora, como foi que você encontrou a editora? Pois é, nesse processo eu tinha que fazer uma publicação, e eu pensava em publicar isso através da própria editora da UFMG. Só que a editora da UFMG, porque como eu estou tratando um acervo que pertence à própria universidade, porque o Museu de História Natural ele pertence à Universidade Federal, mas a universidade, a editora da universidade, ela tem por procedimento a publicação através de editais. E eu precisava de fazer essa publicação porque havia uma verba dentro do meu programa de pós-graduação, uma verba disponível para publicação de livros. Então, eu não podia esperar um edital que saísse pela Universidade Federal. E comecei a buscar, através da internet, possíveis editoras que tivessem esse tipo de experiência, né, tratando de dissertações, teses, trabalhos de graduação, e aí eu encontrei a Diálogos Freiriano, pude dar uma olhada na produção que já tinha sido feita,
E a partir de um levantamento de orçamentos, porque eu estava trabalhando com verba pública, então, infelizmente, é o orçamento mais baixo, então foi essa combinação, né? Eu vi que a editora já tinha essa linha de tratamento e de trabalho com teses, trabalho de graduação e dissertações. Eu achei que era, e o preço foi dentro do esperado, né, para a publicação do livro, com essa verba. Então, foi um casamento perfeito. E aí, só deixando claro que, como eu utilizei de verbas públicas, o livro não está sendo comercializado. O livro ele está disponível, né, através do link aí que vai estar disponível para qualquer um que interesse, possa baixar o livro e ter esse livro disponível. Certo. E ainda já falando dessa parte mais técnica, vamos assim dizer, como foi a tua experiência na criação da capa, a diagramação do miolo? Como foi para ti trabalhar junto à editora? Pois é, isso foi também um outro ganho muito grande. Primeiro, porque a maioria das editoras tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com. Elas preferem que o processo siga dentro da própria editora, né? Então, no processo da criação do design do livro, da capa, enfim, de todo esse processo. E a Diálogo Freiriano me possibilitou utilizar de um recurso que fosse um pouco fora dessa rotina editorial da editora. Eu tenho um amigo que se predispôs a fazer o projeto gráfico do livro e também a capa. E aí ele se encarregou disso e passou todo e ele em contato com a editora, eles acertaram como deveria ser esse produto, como deveria ser feito, né, e apresentado finalmente, o tipo de arquivo, enfim, e aí em tempo recorde conseguimos fazer essa publicação. Que bacana, coloquei novamente aqui na tela a capa do livro do AG, que é Cerâmica do Vale do Jequitinhonha, uma coleção do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Lembrando a você que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo está o link, então, para você acessar a obra do AG. Agora, nós vamos nos direcionando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a sua publicação, seu TCC, mestrado, doutorado, ou até mesmo um livro autoral, mas que ainda não o fizeram. Qual o recadinho que tu deixa para essa pessoa? Pois eu acho que a publicação de um livro é um sonho de todos nós, principalmente nós pesquisadores, que muitas vezes você tem uma pesquisa muito restrita a um campo acadêmico, às vezes, né? E às vezes você não tem essa possibilidade de dar uma projeção à sua pesquisa como ela deveria ser, né? No meu caso especificamente, que eu trabalho na linha de preservação do patrimônio, como conservador restaurador, a gente praticamente não tem bibliografia nessa área. E como eu estudo cerâmica, muito menos ainda, né? Você tem publicações de cerâmicas ligadas ao processo de produção delas, mas não ao processo de intervenção, no caso de uma conservação ou mesmo restauração dessas peças. Então, a Diálogo Freiriano, através dessa publicação, me possibilitou isso, né? E eu comento e falo com todas as pessoas que eu acho que isso deve ser, as pessoas devem se sentir impulsionadas aí para produzir as suas pesquisas e publicar essas pesquisas, né? Porque isso é importante que a gente tenha acesso. A maioria dos programas de pós-graduação, em se tratando de mestrado e doutorado, você tem verbas disponíveis para esse tipo de publicação, então você pode utilizar dessas verbas para publicar o seu trabalho de forma científica ou não, e isso é muito importante, né? Porque além de construir uma história dentro da sua trajetória acadêmica, sobretudo, no meu caso, que eu acho fantástico, é dar visibilidade a essa pesquisa
a outras pessoas que talvez não teriam, se não tiver, as pessoas fora do ambiente acadêmico. Fica então o recado do AG para você que tem esse desejo de fazer a publicação, mas que ainda não fez. AG, muito obrigada por esse bate-papo tão interessante e tão esclarecedor sobre a tua obra. E realmente eu só tenho a te agradecer por conversar conosco nesse momento. Eu agradeço também, Cida. Obrigado. E para você que está nos acompanhando, eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, que ficou até o final. E eu gostaria de te lembrar que nós somos especialistas em transformar o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. E aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, LinkedIn, nosso canal no YouTube. Temos várias entrevistas com outros autores que já publicaram conosco. E deixo para você, então, um até logo. Conte conosco. Até mais!